Baixa um pouquinho só a televisão. Isso, beleza. Já estamos gravando aqui. Maravilha. Ó, então, a ideia é a gente falar um pouquinho sobre aquilo que nós começamos a falar na sexta. Então, na sexta eu mostrei um modelo de PCMSO, pedi para que o pessoal fizesse um trabalhinho sobre o PCMSO, né? Na verdade, assim, até para quem vai assistir a aula depois. A ideia é que vocês façam o PCMSO, que é um modelo bem simples, bem básico, bem tranquilo, tá? A ideia é com que vocês façam o PCMSO em cima dos PPRAs que eu mandei. Eu acho que eu mandei uns 4, 5 modelos. Não é para fazer o PCMSO de todas as empresas, não. Escolhe uma empresa qualquer lá. Se eu não me engano, eu mandei PPRA de construção civil, mandei de metalúrgica, mandei de loja de materiais de construção, mandei de mecânica, mandei uns 4, 5. Escolhe qualquer uma dessas empresas, pega aquele modelo de PCMSO, aí vocês alteram a capa, os dados da empresa, e altera aquilo que vocês entendem que deve alterar o PCMSO. Tá? Por quê? A ideia seria assim, ó. Se a gente entende o PCMSO sendo feito, tendo por base o PPRA, certo? E na sequência, agora a gente vai ver hoje aqui alguns modelos de ASO, a tendência é que não seja sexta ou segunda, a gente já começar a ver PGR, a tendência é que a gente vai entender melhor a questão do PCMSO, principalmente com aqueles riscos novos que vai estar no PGR. Nós falamos isso na sexta-feira, com as questões de ordem ergonômica, com as questões de riscos de natureza mecânica, certo? Por quê? Vamos só recapitular algumas coisas. Principais dificuldades hoje da integração entre PPRA e PCMSO. Eu vejo que uma das principais dificuldades é assim, se a gente pega a NR9, o que nós sabemos? Que na NR9 somente está dizendo lá que no meu PPRA deve entrar os riscos físicos, químico e biológico. Acabou. A gente já sabe disso. Né? O cara pode fazer uma força do caramba, o cara pode carregar saco de cimento 50 quilos o dia inteiro. Uma condição bem crítica. Mas no meu PPRA não vou colocar risco econômico. A NR9 não, né? Não permite. Perfeito. Ok? Sai do PPRA, vamos para o PCMSO. Se quem for fazer o PCMSO não conhecer da atividade, que seja um médico da empresa, que trabalha lá na empresa, ou que seja um prestador de serviço que já conhece, né, das atividades, a grande possibilidade de ser negligenciado um determinado exame ou algumas determinadas ações por conta de que o risco econômico não está no PPRA, essa possibilidade é muito grande. Principalmente para aquelas outras questões que demandam aptidão específica no ASO. Quando eu falo aptidão específica no ASO, eu estou olhando para um papel. Mas muito mais do que olhar para um papel, é a gente entender que pode deixar de ser realizado um determinado exame que seja imprescindível para uma determinada tarefa, para uma determinada função. Então, o que a gente sabe a grosso modo? A gente sabe assim, ó, operação de máquina, certo? Se a gente pega, né, R11, operação de máquina, não só empilhadeira, não, mas podemos pegar até na R31, né? Podemos pegar lá reta escavadeira, a gente pode pegar tratores como um todo, MUC, né? Enfim, plataforma elevatória, qualquer operação de máquina, tá? O que a medicina do trabalho entende em relação a exames para quem vai operar essas máquinas? Tá? Então, por conta de riscos que clinicamente a pessoa possa apresentar, de repente, né, uma questão por ela ter lá uma crise de epilepsia, que ela já tem um quadro pré-existente, uma questão de uma doença cardíaca, que já seja aí pré-estabelecido, né, um quadro já pré-existente, tudo mais tal. Tudo bem, que nem o seu Cláudio, que conhece bem, até o Fernando, que pode conhecer. A gente sabe que muitos desses casos de problema de saúde, em alguns exames em alguns exames não vai constar, certo? Alguma anomalia. Por exemplo, assim, ó, eu já peguei casos de pessoas que têm crise de epilepsia, tá? E que no exame do eletroencefalo, no exame de cabeça, né? O eletroencefalograma, não deu nenhuma alteração.
tá? E a pessoa realmente, lá na anamnese, naquele monte de perguntas que faz, ó, você tem isso, você tem aquilo, você sofre disso, você joga bola, você pratica sexo, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. A pessoa realmente ela foi sincera e verdadeira. Aí eu tenho epilepsia, eu tenho algumas crises de vez em quando, tudo mais. E aí no exame não constou nada. Então, deixa eu só fazer uma perguntinha aqui. Claro. Vamos esquecer o PGR, tá? Vamos ficar só no PPRA e no PCMSO. Acontece o seguinte, o PPRA só contempla os riscos físico, químico e biológico, tá certo? Vou pegar aquele rapaz lá do saco de cimento que você mencionou, que fica carregando o caminhão, pegando o saco de cimento do chão, pondo na cabeça e jogando em cima do caminhão, e assim sucessivamente o dia todo. Certo. Bom, obviamente, o fato dele carregar o saco, dessa operação que ele faz, tá, ele vai ter um problema ergonômico, ele vai ter um problema de saúde. Certo. Tá certo? Se ele já não tem, ele vai ter. Tá certo? Aí nós vamos para o PCMSO. Como é que o médico, que não é da empresa, ele é um médico contratado, vai receber a informação que este ou outros tantos funcionários fazem esse tipo de operação desta maneira? Isso eu não coloquei lá no PPRA. Sim. A resposta está na ponta da língua. Então, vamos lá. De preferência, aquilo que eu, assim, há muito tempo eu já tinha entendido assim. Ainda mais quando eu comecei a atuar com prestação de serviço, eu vi a importância de se adotar esse critério. Que critério que eu estou falando? Com a empresa que você fechar o PPRA, já fecha o PCMSO também. Sim, também sabe acho. Por exemplo, eu pego por mim. Eu não assino o PCMSO porque eu não sou médico. Só que quem faz o PCMSO sou eu. Sim. Você entendeu? E aí, na hora de visitar a empresa, eu vou ver o bendito cara carregando o saco. E vou ver, nossa, o cara está com risco ergonômico intenso. Não vou colocar no PPRA, mas eu vou garantir que no PCMSO esteja. Aí eu sento lá com o doutor, de repente, vamos imaginar assim, eu sempre faço isso, Cláudio. Aqueles riscos que, por natureza, a gente até sabe quais são os exames, a gente tabula isso no PCMSO e vai embora. Mas tem muitos casos que às vezes eu sento lá com o doutor, doutor, esse cara faz assim, ele tem esse risco assim, assim, assado. Certo? Que exame que pode propor? Então vamos solicitar aqui, pelo menos no admissional, a cada 2 anos, uma dinamometria lombar ou um raio-x de coluna lombar. Então, teve situações, por exemplo, de eu ficar na dúvida entre solicitar uma espirometria ou um raio-x de pulmão. Aí o doutor me falou, não, espirometria a gente pode indicar até essa situação, tá? Mas de forma crônica, ser analisado com um exame mais aprofundado, qualquer quadro pré-existente, tudo mais tal, aí nós temos que indicar o raio-x de pulmão. Então, é aquele negócio, né, seu Cláudio? De repente, pensa comigo, a empresa fecha comigo o PPRA, vamos levar nessa linha de raciocínio que o senhor falou. A empresa fecha comigo o PPRA. Aí ele quer fechar o PCMSO com outra empresa. Tudo bem, perfeito. Mas no meu PPRA não vai ter risco ergonômico nem risco de acidente. Exatamente. Quer dizer, vai passar batido, o rapaz carrega o saco. E vou falar uma outra coisa, seu Cláudio. Isso até que isso é só a ponta do iceberg, sabe por quê? Sim. Porque assim, se a gente pegar todas essas outras naturezas de risco que a gente estava dizendo, e que inclusive as normas exigem com que exames específicos sejam feitos, vou dar exemplo, já falamos disso, trabalho em altura. No PP dizendo que o cara tem risco de queda. Operação de máquina. De repente até dá para deduzir, seu Cláudio, pela função que o cara exerce. Vamos pegar um exemplo. Operador de empilhadeira. O cargo de operador de empilhadeira, até pela descrição, o médico pode olhar e falar assim, esse cara opera a máquina. Então por conta disso eu vou solicitar isso. Perfeito. Só que você pega lá assim, quer ver? Vamos pegar um mecânico ou um eletricista de uma usina ou de uma grande empresa, certo? Esses caras
cargos, geralmente, eles operam em empilhadeira, operam plataforma elevatória, os caras entram em espaço confinado, os caras trabalham em altura. No caso do eletricista, o cara, né, ele tem até intervenção com eletricidade e tal. De alta tensão e tal. Então, imagina o tanto de exame que não deve ser previsto, e olha o risco de, por não estar no PPRA, e se o médico não conhece, enfim, se o técnico também não faz o procedimento junto com o médico, pode ser negligenciado todos esses exames. E aí, olha só, por isso que eu gosto, seu Cláudio, eu gosto assim, pelo ponto de vista de prestador de serviço e de quem atua na área de segurança, o raciocínio nosso deve ser o mesmo, né? Eu entendo que o senhor vai pensar igual eu entendo que o Fernando vai pensar igual eu. Por exemplo, ó, vamos pegar a Dreyfus aqui em Bebedouro, ou vamos pegar essas usinas nossas da região, né? Ou vou pegar qualquer outra empresa grande. Sempre quando algum terceiro vai trabalhar dentro dessas empresas, essas empresas pedem uma lista de documentos, um monte de coisa, pede CND, pede documento de RH, pede um monte de coisa. E aí, o que a pessoa faz, geralmente da área de segurança? Ela confronta pelo cargo, né? Os treinamentos têm que ser dados, pelos riscos do PPRA, o que está no PCMSO, se fez o exame ou não, já vai avaliar o ASO, já verifica as fichas de EPI de acordo com os riscos que constam na ordem de serviço. O cara faz uma triagem completa, certo? Olha só, se não essas empresas exigirem isso dessas pequenas, infelizmente, o que a gente tem a dizer é que, assim, por força de fiscalização, sabendo que não há fiscalização, as empresas talvez nem fariam nada disso, claro. Deixa eu só voltar ao problema que você colocou aí, que eu acho gravíssimo. Esse rapaz que tinha a epilepsia, que é temporária, é sazonal, enfim. Se ele não te fala, se você não faz um checklist com ele, que ele te fale que ele tem, de vez em quando, lá um ataque epilético, se ele não te fala, não tem exame que vai provar que ele tem, porque você confirmou que ele foi fazer o exame e não deu nada. Justamente. Aí você põe esse neguinho para operar uma empilhadeira. Num determinado momento, com essa máquina funcionando, ele tem um piripaque. E daí? Justamente. Por isso, seu Cláudio, por isso que eu acho, assim, na minha concepção, a anamnese, ela é importantíssima. E ela precisa ser feita de uma forma muito clara e transparente. A pessoa que está sendo contratada por uma empresa, que ela assim, quando ela vai ser contratada, ela já vai saber o que ela vai fazer, que função que ela vai exercer, o que compete a ela, né? E o médico, por mais que seja o médico da empresa ou prestador de serviço, ele tem que conhecer um pouquinho, até que possa ser transparente com a pessoa e dizer, ó, escuta, essas perguntas aqui, ela visa justamente identificar o seu quadro de saúde para que deixe você compatível com o que você vai fazer, para que você não se coloque em risco, tá? Então, tem esses exames aqui, ó, mas muito do que nós vamos perguntar é como uma forma de complementar os exames, porque pode ser que muitas situações que você tem de saúde, nesses exames não vai ser verificado, certo? Uma vez conversando com um médico do trabalho super renomado aqui de Bebedouro, não vou nem dizer o nome, né? Mas ele falou que uma das coisas que o médico mais avalia na hora de deixar alguém apto para trabalhar em altura, por exemplo, certo? Não é só os resultados dos exames de eletroencefalo, de repente uma espirometria, de repente uma glicemia, não é só isso. Mas muita da conversa que ele tem com o paciente, no sentido de perguntar, escuta, lógico, né? Além da crise de epilepsia, você tem alguma situação na família com parentesco de primeiro grau que tenha tido quadros de infarto ou casos desse tipo, né? Então, sabe assim, uma série de perguntas, né? Crise de labirintite e tudo mais, tal, né? Que o médico vai tomar uma decisão de se basear naquilo que o cara vai fazer, naquilo pelo qual o cara foi contratado, certo? Ó, existem casos que são críticos. O Fernando conhece muito bem o evaporador aqui. Eu vou dar um exemplo de evaporador aqui da Dreyfus, que é um dos locais que, na minha concepção,
certo? Não é um trabalho em altura, nos moldes da NR35, certo? Mas uma série de medidas devem ser adotadas, porque, de qualquer forma, por mais que a escada tenha lá, né, guarda-corpo, escada marinheiro, tudo mais e tal, se uma pessoa vier perder o sentido, ter um mal súbito, sofrer de uma crise e tudo mais, e se ela estiver a 10 metros de altura numa escada marinheiro, nossa, não sei nem o que pode acontecer com essa pessoa. Tá? Olha a importância do médico verificar realmente, pelo que a pessoa faz, quais exames são necessários para indicar, né, na hora de ser contratado ou na hora de se fazer aí um periódico. Ó, uma coisa que eu adoto, uma coisa que eu sempre oriento as pessoas a adotarem, é assim, ó. Você tem, junto com o processo de admissão, vamos pensar... Peraí, pessoal. Isso, eu pedi para minha filha me ajudar com a cachorra aqui, que ela veio espírito lá passando na Bahia e começa a latir. Ó, por exemplo, se a gente analisar essa, Cláudio, ela acha que não, mas ela esse vai até irritar. Ó, se a gente pegar da parte de saúde, da parte médica, tá? Vamos pensar quando alguém vai ser contratado. Vamos pensar no exame admissional. Tá? Vamos pensar na clínica médica, que seja prestadora de serviço ou que seja um médico do trabalho lá da própria empresa. Tá? Então, no caso do admissional, vai ser feito os exames complementares e que, inclusive, precisam ser feitos primeiro do que o clínico. Aí cabe uma observação muito importante, porque o que nós falamos na aula de sexta-feira? Nós falamos assim, ó, admissional. A data do ASO, a data de emissão do ASO, geralmente, né, até onde eu entendo, a data do exame clínico é a mesma data de emissão do ASO. Sim. Tá? É a mesma data. E essa data, nós temos que tomar cuidado com ela em relação a alguns detalhes. Por exemplo, o exame admissional. Se a pessoa foi registrada, o primeiro dia dela, o dia de registro, vai ser dia 20 de outubro. Vamos imaginar. A data de registro dela vai ser dia 20 de outubro. Certo? A data do ASO tem que ser emitida até um dia antes. Até um dia antes dessa data de registro. Só que tem um detalhe. O que eu vejo muito assim, ó, vamos lá. Dependendo dos exames que vai ser feito, certo? Eu já estou falando de exames complementares, tá? Dependendo do exame que vai ser feito, tem alguns exames que demoram 2 dias, 3 dias para ficar pronto. Tá? Então, se a gente pegar lá, de repente, assim, ó, vamos imaginar que alguns exames médicos foram feitos em alguma clínica, que o eletroencefalo ou eletrocardio, ou um exame de sangue, não sai no mesmo dia. O que acontece? Como que eu vou colocar no ASO a mesma data do ASO, a mesma data do exame complementar? Pô, é totalmente coerente. Por quê? O que se entende? Se entende que o médico, na hora de clinicamente avaliar a pessoa e emitir o ASO, certo? Porque uma via fica com o funcionário. Na data de emitir o ASO, na data de atender clinicamente a pessoa, entende-se que o médico já está de posse dos resultados dos exames complementares. Certo? Não, então, nós temos que tomar cuidado, inclusive com as datas dos exames que nós vamos colocar no ASO. Eu vou mostrar aqui alguns modelinhos de ASO e a gente tem que tomar cuidado com isso. Certo? De repente, assim, uma glicemia. Uma glicemia até que sai rápido o exame, né? Mas pega lá o exame de fezes. Se a gente pega lá o coprocultura ou o copro parasitológico, que são 2 tipos de exame de fezes, geralmente esses exames saem em 5, 7 dias. Demora um pouquinho. Certo? Se a pessoa vai ser registrada dia 20 de outubro, tá? E ela fez o exame na quinta ou na sexta-feira, como que eu vou datar o ASO
com o dia de hoje, dia 19, sendo que ainda não saiu o resultado do exame? Mas nesse caso, o recursos humanos da empresa, ela tem que aguardar esse exame ficar pronto também, não tem? Ou ela pode registrar a pessoa antes desse exame ficar pronto? Faz sentido também, né? Não. Eu concordo com você. Realmente, o RH não pode... Eu vejo assim que muitas empresas elas esperam que o seu exame está tudo pronto, prontinho, tudo primeiro para você começar a trabalhar. Hoje parece que está assim. Sim. Depois está feito os exames, tudo certinho. Enquanto não tiver um exame pronto, o cara não pode começar a trabalhar. Sim. Geralmente, o correto é isso, Fernando. Tá? O correto é o RH. Por exemplo, vamos pensar numa grande empresa. O que acontece é assim, ó, vamos pegar aí qualquer grande empresa. O correto é, a pessoa fez o processo seletivo, a pessoa passou pelas entrevistas, a pessoa conquistou a vaga dela. Vai ser contratada? Beleza. O RH marca um dia, certo? Para que nesse dia a pessoa leve todos os documentos no RH, certo? Na sequência, o RH já marca um dia para que ela vá no ambulatório médico fazer os exames. Os exames. Perfeito. O RH conferindo os documentos. Uma coisa é o RH conferir os documentos. O RH conferindo os documentos e a área médica emitindo o exame médico, na sequência, o RH já marca a integração. Mas só aí vai fazer o registro. Isso. O que se entende? Se entende que a data da integração já é o primeiro dia de trabalho dele. Sim. Tá. Deixa eu só te fazer um questionamento com relação aos exames complementares. Certo. O exame admissional é aquele tradicional que você passou na porta, ele põe que você está apto. Tá? Mas o exame específico. O cidadão vai trabalhar em altura e espaço confinado. Certo. Qual é o conhecimento, no geral, sem degrenir nenhum doutor, tá? Qual é o conhecimento que o médico contratado de uma clínica tem a respeito de espaço confinado e trabalho em altura? Você acha que não precisaria um técnico de segurança, vou voltar outra vez no checklist, sabe? Fazer o checklist com o candidato, que até então é candidato, tá certo? Apurar o máximo que ele puder, aí sim, chegar lá para o doutor e falar, ó, esse cara tem caspa no joelho, é de vez em quando, mas tem. Entendeu? Sabe? Porque senão o médico ele não tem conhecimento técnico para poder saber que o cara vai trabalhar em altura no espaço confinado. Ele não sabe o que é isso. Sabe? Ele não sabe o que é isso. Sim. Por isso, seu Cláudio, que a gente tem que defender aquela tese assim, ó. Lógico, né? A maioria das pequenas e das médias empresas que não tem SESMIT, não tem um médico próprio, vai terceirizar. Já que ela terceiriza o PCMSO, que ela feche com a clínica também o PPRA ou futuramente o PGR e feche um pacote só. Porque geralmente o que acontece, ó, aqui em Bebedouro eu conheço uma, duas, aqui em Bebedouro eu conheço as 3 principais, que são as maiores, as 3 clínicas que prestam serviço, que quem faz tudo isso é o técnico de segurança. Ele vai na empresa, por conhecer da atividade, conhecer dos riscos e tudo mais, tal, ele monta todinho o PPRA, com todas as avaliações certinho e tal, e na hora de montar o PCMSO, ele senta com o doutor. O doutor, ó, esse cara faz isso, hein? Esse cara faz assado, ó, esse cara sobe, esse cara entra, certo? E de posse disso, né, o médico junto com o técnico, certo? Eles vão verificar os tipos de exames melhores a serem propostos. E olha que interessante. E olha que interessante. Se a gente for pegar o novo texto da NR7, que vai em vigor só no ano que vem, olha que legal, né? O texto da NR7 fala que o médico ele pode questionar as informações do documento feito pela segurança, que seja pelo engenheiro ou pelo técnico, tá? Então, de repente, vamos pensar assim, ó, já que o novo texto vai entrar em vigor só em março do ano que vem, tá? Já que esse novo texto vai entrar em vigor só em março do ano que vem, espera aí, pessoal, só um minutinho. Achou, Gabriel? Não. Em cima da cristaleira, Gabriel.
Ó, vamos lá, então. Só para vocês entenderem o que eu estava querendo dizer. Já que o texto da nova NR7 vai entrar em vigor só em março do ano que vem, em março do ano que vem nós já vamos ter em substituição do PPRA o PGR. Tudo bem, beleza, certo? Mas, sabendo que, igual o PPRA, o PGR pode ser feito por um técnico ou por um engenheiro, lá no texto da NR7 está dizendo, tá, que o médico ele pode questionar as informações que vai estar no PGR. Então, olha como é interessante. Eu vejo isso com bons olhos, tá? Mas é lógico, o médico do trabalho não vai ser, vamos dizer assim, eu não sei nem qual termo utilizar, mas por si só ele não vai questionar sem ter um fundamento. E se a gente defende a tese de que os documentos, o PGR e o PCMSO, seja feito por uma única clínica, não vai ter essa situação do médico questionar o PGR, porque os dois foram feitos pelos únicos profissionais da mesma empresa, que quem foi visitar lá o ambiente, que foi verificar os riscos e tudo mais, é uma pessoa realmente que conhece e sabe o que está propondo no PCMSO. Roberto. Oi. Roberto. Caso o médico vai e questione, igual você está falando aí, questiona o PPRA, tá, ele tem dúvida lá. Nesse caso, ele pode ir lá no local e checar, se ele quiser. Fernando, ele pode, difícil, Fernando, né? Só que que na verdade assim, ó. Não vai acontecer isso, né? Ó, então, eu entendo que a gente tem que se preparar para todos os cenários possíveis e imagináveis. Eu acho que a gente tem que se preparar. E se preparar em que sentido? Nós podemos atuar como técnico registrado por uma empresa. Nessa empresa, eu posso ter médico ou não. Certo? Eu vou dar um exemplo. Que aconteceu comigo. Eu era técnico de segurança da Irmãos Rodrigues, em 2018. Pelo SESMIT, pela quantidade de funcionário, pelo grau de risco, enfim, o SESMIT da Irmãos Rodrigues era composto só por mim, só por técnico, só por um técnico. Só que aí, né, a gente terceirizava a parte médica, claro, então a gente terceirizava com uma clínica. Tá? Na hora de montar o PCMSO, além de levar pessoalmente o PPRA, eu já deixava claro para o pessoal lá que ia montar, lógico, né? Eu nunca conversava diretamente com o médico lá. Sempre tinha as pessoas que me atendiam, que montam o documento para ele, que faz o intermédio com ele. Intermediário. Né? Mas eu falava, isso, falou, ó, tá vendo essa pessoa? Essa pessoa aqui, o encarregado de manutenção, ele opera empilhadeira, tá? Então, se tiver que prever algum exame específico para ele, para operação de máquina, ele opera. Ó, tá vendo esses motoristas assim, ó? Esse, eles sobem para enlonar a carga, então eles têm trabalho em altura. Aí vocês verificam o que tem que ser feito em relação aos exames, tá? A gente deixava bem claro para que da parte da empresa não houvesse omissão quanto aos riscos a serem informados, certo? E da parte deles, eles tivessem tranquilidade de receber essa informação e se responsabilizar pelos que eles iriam propor. Eu entendo que é um trabalho em conjunto, não é simplesmente jogar o pepino na mão deles e falar, ó, se vira. Não, gente, peraí, vamos sentar aqui. Mas aí a responsabilidade maior, é um trabalho em conjunto, uma responsabilidade. Olha, veja o tamanho da responsabilidade do técnico de segurança nisso aí, né? Claro. Olha o tamanho da responsabilidade. Porque ele que está passando a informação para o médico. Você está entendendo? Sim. Então, ele tem que ser bem preciso, porque a responsabilidade do técnico de segurança nisso aí é muito grande, né? Sim. Ó, e aí, se a gente pensar na aplicabilidade do PGR, toda essa subjetividade, elas tendem a ser preenchidas. A gente tende a não ter tanta subjetividade por conta que no PPRA grandão, como isso diz mesmo. Vai entrar todos os cenários possíveis e imagináveis. É lógico, já falamos disso. Nós vamos ver isso também depois na semana que vem. Né? Tudo dentro de uma forma priorizada. Né? Através de uma matriz de risco, nós vamos saber elencar o que é crítico, o que não é tão crítico assim. Afinal, do seu Cláudio, esse PGR veio para melhorar ou vai ser a mesma coisa? Ou o que você acha? Vai melhorar? O que vai mudar? Vai melhorar alguma coisa? Vai piorar? Eu acho o seguinte. Vai acabar o PPRA do Ctrl-C, Ctrl-V. Isso vai acabar. O PGR, ele é individual. Por ser abrangente, isso que o Everton está dizendo, aquilo que era conjecturas, sabe?
vai passar a ser fato, vai estar no documento. Entendeu? Você tem que pôr lá. Quer dizer, os problemas ergonômicos que hoje sequer passa no PSMO, no PGE, não tem, ninguém fala nada. E o grande número de pessoas e trabalhadores vítimas de má postura, de equipamento inadequado, de ferramenta imprópria, de movimentos incoerentes, enfim, sabe, de uma série de coisas, ninguém toma conhecimento. Então, isso vai estar lá no PPRA. Aquele menino lá que carrega o saco na cabeça, pega do chão e põe na cama, vai estar no PGR. Sim. Tá certo? Então, eu acredito que o PGR, que eu chamo de PPRA grandão, tá? Vai englobar tudo isso e vai embasar o PCMSO muito melhor, sabe? Com muito mais riqueza. Concordo. Então, sabe, acabou aquele negócio de hoje em dia o técnico de segurança, vou fazer o PPRA da farmácia do Zezinho. Quanto você cobra? 500 conto. Ele faz 3 linhas lá e conta. Sim. Atende aí. Concordo. Sabe? Não, vamos tocar. Então, eu penso da seguinte maneira. Agora, quando você vai fazer o PGR, é assim, você estava dirigindo uma Towner, um caminhãozinho. Agora, você vai dirigir uma carreta. Entendeu? Então, velho, a história é diferente, sabe? Sim. Diferente. Entendeu? Então, eu acho que isso dá ao técnico de segurança mais força junto aos donos da empresa, sabe? Uma gama de visão de economia para o empresário, tá certo? Muito maior do que você dá hoje no PPRA. Entendeu? Então, eu acho que você melhora o seu ganho, você melhora o trabalho, você melhora a condição de trabalho do trabalhador, sabe? Eu acho que todo mundo ganha. Agora, não pode ficar só enfeitando o pavão, né? Tem que fazer. Sim. Justamente. E porque o que vai acontecer é assim, ó. Se a gente pega da parte da saúde, se a gente pega da parte da medicina do trabalho, né? Uma situação é quando a gente tem um médico que é atuante pela empresa, que está lá 3 horas, 4 horas, ou o dia todo pela empresa. Outra coisa é quando a gente contrata um médico que simplesmente a responsabilidade dele é o quê? Elaborar o PCMSO e fazer os exames médicos lá, admissional, periódico, demissional, retorno ao trabalho, mudança de função, acabou. Ele não tem, tirando daí, ele não tem responsabilidade, a menos que você possa simplesmente aí firmar um contratinho, deixar bem claro, né, qual é o campo de atuação dessa clínica e o que você quer a mais aí que o médico te auxilie nessas questões de diagnóstico precoce, tratamento de doenças que de repente pode ter ou não relação com o trabalho, né? De repente uma situação de um médico do trabalho analisar as reincidências de emissões de atestados médicos com os mesmos CIDs, ou esses benditos CIDs, né, daqueles que sejam lá inerentes à atividade econômica da empresa, né, pelo CNAE, que lá um afastamento, por exemplo, possa ser reconhecido de forma automática pelo médico perito do INSS. Então, eu sei de um monte de casos assim, sabe? Então, tipo assim, se você pega lá, olha que legal, se você pega casos de acidente de trabalho, tá? Olha até onde essa parceria pode chegar. Se você pega caso de acidente de trabalho, tá? Que, por exemplo, o cara foi atendido no Júlia, no hospital público, ok? Logo de cara lá, o médico já deu 20 dias de atestado para o funcionário. O médico da empresa, ele tem a prerrogativa sobre o atestado emitido do médico anterior, ok? Se o médico anterior entender, e sendo da especialidade dele, que não é necessário todo aquele tempo de afastamento,
o médico ele pode realmente rever esse período, certo? Em relação ao que foi emitido lá no primeiro atestado. Quantos casos eu não peguei assim? Sim. Tá? Então, o que nós vimos na UC5? Tem aqueles dias restritos. Nós temos que saber trabalhar com isso. Então, eu entendo que, por exemplo, assim, ó, por que no PCMSO que eu mandei para vocês não tem essa indicação de dias restritos? Porque são empresas de pequeno porte. São situações que, para as empresas, se o cara afasta 2, 3, 5 dias ou 10, dá na mesma. Essas empresas não têm indicador, não têm meta, são empresas optantes pelo super simples, então não vão ser oneradas pelo FAP. Essas pequenas empresas, em termos de gestão, até para fins tributários, é diferente de grande empresa. Sim. Certo? Eu venho de uma cultura, por exemplo, que nós tínhamos meta, inclusive até ao fato de não ter acidente com afastamento. Nada, não ter nenhum, nada. Aliás, eu acho que esse deve ser o objetivo do técnico de segurança, zerar. Então, sim. Só que aí pensa comigo, seu Cláudio. Justamente, pensa comigo. A pessoa se acidentou, certo? Ela pode afastar ou não. Ela foi no médico da cidade, e o médico da cidade deu afastamento. Mas você fala, ó, peraí, essa especialidade, o cara torceu o joelho e tudo mais, tal, o meu médico trabalha é fisioterapeuta, como fala? Ortopedista. Doutor, pega a casa dele aqui, deixa eu ver, puxa daqui, sente dali, tudo mais. Tava fazendo toda uma série de exames e tudo mais. Falou, vamos fazer o seguinte, Everton, tem algum local que ele possa ficar de forma restrita para evitar fazer assim, evitar fazer assado e tudo mais? Doutor, tem sim, ele pode ficar em tal lugar assim. Fechou. Fechou o cerco com o RH, a parte médica e o chefe do cara para, inclusive, não passar trabalho para ele, para não piorar a situação? Acabou. A CAT, ela vai ser emitida como sendo sem afastamento. É isso que eu tenho que entender. Porque, certo? Embora não tenha problema tributário, não tenha o problema da FAP, você já vai criando uma cultura, sabe? Sim, concordo. Você já vai direcionando, tipo assim, você não pode pegar um resfriado, então você, quando for jogar bola, põe a camisa, não sai sem camisa. Enfim, eu acho que você cuida para evitar, não só para evitar o mal, mas como para evitar a ausência, a queda de produção, enfim, uma série de outras coisas. Não só o problema econômico do FAP. Sim, concordo plenamente. Certo? E aí, o que acontece? É aquilo que nós falamos, né? Na sequência de documentos que vai compor todo o prontuário médico da pessoa, vamos imaginar assim, certo? Nós temos lá assim, ó, a grosso modo, vamos começar a listar aqui alguns documentos que vai que vai compor o prontuário médico, tá? Então, resultados dos exames complementares, certo? Isso é uma coisa, resultados dos exames complementares. Beleza. Além dos resultados do exame complementar, se é o admissional, certo? A ficha de anamnese vai estar lá sendo juntado com os exames complementares. Perfeito. Então, ó, ficha de anamnese, resultado de exame complementar e uma cópia do atestado médico. ASO, atestado de saúde ocupacional, uma cópia do ASO. Perfeito. Então, no exame, todo e qualquer cargo, para toda e qualquer função. É lógico, né? De repente, você contrata de RH, não vai ter exame complementar. No máximo que pode ter um exame clínico e uma acuidade visual só. Mas a acuidade visual é feita junto com o clínico no médico ali. Tampa um olho, ó, indica aqui, tampa o olho. Acabou. Tá? Agora, se a gente pensa num outro tipo de exame, no periódico, por exemplo, certo? O que se entende do periódico? Entende que a anamnese não vai ser feita mais. Entende-se que você vai verificar a evolução daquilo que foi visto no exame admissional. Por isso, eu tenho até um modelinho de ficha que, na sequência dos exames, no exame periódico, por exemplo, o médico marca todo e qualquer relato daquilo que ele tem que esteja contrário, que esteja diferente daquilo que foi feito há um ano atrás. E não é só isso. Se a gente pega uma empresa que tem médico do trabalho, por exemplo, o funcionário vai ser atendido pelo médico não por uma questão que seja relacionada à empresa. Eu estou com dor de cabeça. Doutor, estou com uma dor na coluna. Doutor, estou com uma diarreia.
Estou dando alguns exemplos. É importante ao médico para que nessa ficha de evolução ele vai marcando toda vez que o funcionário passa por ele. E qual foi o diagnóstico, se ele prescreveu algum medicamento ou não. Isso tudo vai compor o prontuário médico. Ué, mas por que é importante a gente saber de tudo isso? Ué, se tem uma situação de um trabalho, que, por exemplo, vamos pegar o caso daquilo que nós comentamos aqui, um esforço físico intenso. Vamos imaginar esse rapaz aí que manuseia o saco lá, ele pega saco de cimento o dia inteiro lá para cá, tá? Se no exame admissional não foi feito uma check-up geral, de repente, vamos pegar o gancho daquilo que o seu Cláudio falou, o médico não sabia que ele fazia isso o dia inteiro. Com isso, foi negligenciado uma raio-x de coluna lombar, foi negligenciado uma dinamometria lombar, foi negligenciado uma série de exames, por exemplo, certo? Que seria imprescindível para que a empresa detectasse uma lesão pré-existente em alguma das vértebras da coluna. Passou-se um ano, ou passou-se um tempinho, já começa a se ter aí algum relato, ou antes que... É que quando a empresa é grande, a pessoa vai no ambulatório e comenta, nossa, estou com uma dor nas costas. E quando não é empresa grande que tenha médico? Ele não vai a lugar nenhum, ele falta, apresenta uma atestado de 2, 3 dias, 5 dias, 10 dias, e você está com um pepino na mão, já gigantesco. Sim, gigantesco. Esse cara vai parar de andar amanhã ou depois, velho. E aí, você pega um atestado de 2, 3 dias, você analisa o CIT, depois ele repete por mais 1, 2 ou 3 dias, mesmo o CIT e tudo mais. O que se entende? Eu já suspeito da mão na hora, já pego essa pessoa e levo no meu médico de trabalho. Falei, escuta, doutor, vamos analisar o que ele tem aqui, porque não tá normal essa questão. Tudo bem que ele tem um risco intenso pela atividade e tudo mais e tal. Vê que tipo de exame que pode ser proposto para ele, doutor. Perfeito, tranquilo. E aí, surpresa, imagina que lá no raio-x seja diagnosticado uma lesão já em evolução. Como que você vai? Tudo bem, até pode, né? Dentro de alguns exames, uma ressonância mais específica, dentro de alguns critérios médicos, né? Dentro de um conhecimento clínico muito específico, você pode ter a seu favor um laudo do médico dizendo que aquela lesão, por já ser pré-existente, né, entende-se que ela tenha sido adquirida antes da contratação do funcionário. Mas até se explicar que o funcionário na tomada, né? É difícil. A vaca já foi pro brejo. Então, o que acontece? Se agravou com o trabalho. Ele pode ter tido pré-existência, mas, era uma trinquinha, agora é uma fratura. Aí eu pergunto para vocês, olha a possibilidade que nós tivemos que no exame admissional tudo isso tivesse sido diagnosticado, detectado. E nós podemos sim. Se o cara é saqueiro, se o cara mexe com saco de cimento, isso é inerente à atividade dele, e no resultado de exame o médico chegar e falar assim, ó, desculpa, mas por conta desse quadro clínico teu aqui, você não pode exercer essa função. De posse disso, a empresa pode simplesmente não contratar essa pessoa. Ou se já foram contratados. É diferente. De função. Justamente. Né? Aí, seu Cláudio, olha que interessante. O senhor tocou num ponto legal, porque essas provocações elas são bem ricas. Se no exame periódico, através de muitas queixas dele, diagnostica lá algo, como um desvio, alguma coisa em alguma vértebra e tudo mais, e a gente pensa em mudá-lo de função, concorda comigo? Não sei se você vai concordar, mas só do fato de eu ter mudado ele de função, já dá a entender que eu reconheço que isso tem associação com o trabalho? Sem dúvida nenhuma. É um reconhecimento clássico. Não tem essa. Olha o pepino. Na verdade, é assim, o grande problema dos funcionários e dos trabalhadores e empregadores. Se você, quando entra numa empresa pequena, que não tenha nada disso, você submete esses funcionários a eu vou chamar de interrogatório, mas é mentira, a palavra não é bem essa, sabe? A um questionamento psíquico, físico, sabe?
perguntar se ele assiste televisão. Sabe aquelas perguntas bestas que não levam nada a lugar nenhum? Entendeu? Você começa a perguntar uma série de coisas para poder depois sentar na sua mesa com essa lista preenchida e analisar, sabe? Você vai perceber se a pessoa tem um problema, se esse problema é grave, se ele pode continuar ali ou não pode, tá certo? E aí sim você vai submetê-lo ao exame médico. Você vai chamar o médico e falar: esse cara tem tudo que indica que ele tem caspa no joelho. Precisa ver aí o que é que faz para resolver esse problema. Você evita um problema maior. Nunca vai deixar de existir a responsabilidade pelo problema. Sim. Tá certo? Isso não tem jeito de você tirar. Mesmo que você mude ele de lugar, é aquilo que você disse. Sabe? Você vai mudar ele de espaço, você vai reconhecer que realmente ele tem um problema. Isso não tem como fugir disso, né? Sim. Sabe? Eu acho que é bem... Por isso eu acho que o PGR leva muita vantagem. Eu vejo na composição do SESMIC, do PCMSO, a falta de um fisioterapeuta. Sim. Sabe? Eu acho que não está contemplado aí um fisioterapeuta nisso, que seria muito importante. Não digo generalizado em todo mundo, mas em alguns casos específicos, algumas empresas tinham que ter no SESMIC ou no PCMSO um terapeuta, um fisioterapeuta. Mas é aquele negócio, né, seu Cláudio? Por exemplo, olha, na época que eu trabalhei na usina, isso é antigo, hein? Lá em 2004, no quadro da usina, a gente já tinha fonoaudióloga. A fonoaudióloga. Pois é. Naquela época ainda não tinha fisioterapeuta, mas hoje tem empresa que tem fisioterapeuta. Tem. Se ela entende que a presença do fisioterapeuta tende a ser um investimento no sentido de minimizar, né, ou evitar com que problemas maiores podem ser causados de ordem ergonômica, ela vai investir. Agora, muito daquilo que a gente já falou nas nossas aulas, o que a maioria das empresas elas entendem? Elas pagam para ver. Por mais que tenha um risco ergonômico, ela entende que se der problema é um ou outro só, e que seja provado mais tal, não justifica o investimento de ter um cara ali, um fisioterapeuta. Né? Então, não, na verdade, você vê como isso é uma visão curta. Se você pegar o exemplo japonês das ginásticas ocupacionais antes do início do trabalho e o resultado que isso dá na produtividade, gente, sabe? Não é 15 minutos com o fisioterapeuta fazendo algumas manobras, sabe, que vai reduzir a produção, muito pelo contrário, sabe? Vai deixar o funcionário mais disposto, mais leve, mais alegre, e a coisa vai fluir melhor. Com certeza. Uma outra coisa também que é legal a gente conversar, que a gente comente, é a questão da amarração do PCMSO com outros programas. Por exemplo, assim, ó, se a gente pega lá, vamos continuar falando do risco ergonômico. Se a gente pega o laudo ergonômico, né? O André não gosta que fala laudo ergonômico, mas a AIT, Análise Ergonômica do Trabalho. Isso, porque não existe laudo ergonômico mesmo. Eu pesquisei, não tem. Mas popularmente então, o AIT é o laudo. Eu acabo no dia a dia, eu acabo falando o laudo ergonômico, né? Então, se a gente pega... Oi, Fernando? É a força do hábito. É a força do hábito. Né? Se a gente pega um laudo ergonômico que vai ser feito, certo? Se acompanhando as atividades, verificando os fatores de risco, as movimentações, a sobrecarga, enfim, um fisioterapeuta do trabalho foi lá, contratei o André foi e fez um excelente trabalho, certo? Olha a oportunidade que eu tenho de, inclusive, revisar o meu PCMSO. Sim. Porque muitas das condições ali que ele vai estar vendo, de repente pode ser diagnosticado por um exame que talvez o médico não previu ali no PCMSO. Ou de repente algo que ele está vendo que seja um indicativo
né, de um agravamento, né, de repente pela posição de uma operação, esse membro numa posição estendida por muito tempo e elevado, o que isso pode desencadear nesse membro superior? Certo? Seria interessante sentar com o médico e conversar, doutor, né, por mais que a gente tenha adotado uma ginástica laboral até que essas melhorias sejam feitas, por conta disso, né, uma síndrome no túnel do carpo, alguma coisa a mais lá de tenossinovite, bursite e tudo mais, isso pode acontecer depois de certo tempo de trabalho. Seria interessante que no PCMSO a gente prevesse alguma coisa por conta disso? Seria sim. Então, assim, se nós quisermos integrar o PCMSO com as demais iniciativas em termos de programa, a gente tem várias oportunidades. Assim como também, eu já iria falar um pouquinho, mas nós vamos conhecer mais, a questão do PPR, do Programa de Proteção Respiratória. Sim, da visão. Isso. Programa da visão. Muitas empresas possuem lá esse programa que o senhor Cláudio está comentando aí, ó, o Programa de Segurança Ocular, ou alguns chamam de Programa de Proteção Ocular, ou até o de audição, que é o famoso PCA. Então, o programa de conservação, o programa de conservação auditiva, ele tem, inclusive, uma instrução normativa do INSS, ele tem até uma portaria de como elaborar, de como ser elaborado, quais são os fatores, quais são os princípios que devem ser atendidos nesses programas. Certo? Se eu estou falando... Pode falar. Pode falar. Vou falar assim, se eu estou elaborando um PCMSO, e se no PCMSO eu sei que ele é abrangido para toda e qualquer pessoa que se expõe a ruído, como forma de diagnóstico precoce ou como ações, né, de prevenção a serem praticadas na empresa, certo? Que seja palestras, que sejam DDS, tudo mais, como que eu não vou amarrar o PCMSO com o meu PCA? Os dois precisam estar integrados. Então, na verdade, Everton, o que eu tenho ouvido aí de alguns, não vou dizer experts, mas de alguém que está aí estudando melhor o PGR, todos estes programas devem fazer parte do PGR. Entendeu? Só que ele não vai substituir o PCA e o PPR, né? Não entendi. Não entendi. O PGR, ele não substitui o PCA e nem o PPR. Então, alguns estão dizendo que eles devem incorporar o PGR. Sabe? Sim, incorporar. Incorporar, não é? Você não vai matar o programa, você vai trazer ele. Então, vamos dizer assim, em vez de você tiver 10 bloquinhos de programa, você vai ter dois bloquinhos de programa, o PGR e o PCMSO. Mas não se esqueça do programa de gerenciamento de risco, né, que é o GRO, tá? Que é um programa que você vai gerir todos esses. Sim. Por isso que eu entendo. Eu entendo assim, ó. Primeiro, se eu tenho um PGR, por mais integrado e por mais complexo que ele seja, eu posso substituir o meu PGR e o meu PPR? A resposta que eu vou dar é depende. Sabe por que eu falo depende? Porque, olha só, se é uma empresa de pequeno porte, ok? Se é uma empresa que ela consegue, de forma bem abrangente, gerenciar os riscos e atender às normas desses programas individualizados, perfeito, ela atende o sistema, ela atende, a gestão dela é abrangente, ela atende. Agora sim, ó, tem muitos das empresas médias, de grande porte e tudo mais, tal, até para atender certificação e até para atender fornecedores, né, visitas, checklists, inspeções, vistorias, tal, muitos vão exigir que simplesmente você tenha lá o cara crachá. O que é o cara crachá? Ó, por você ter exposição ao ruído, eu sei que tem uma norma que exige que você tenha o PCA.
Cadê o PCA? Não, mas eu não tenho, mas olha o PGR como é abrangente. Não, escuta, vou te repetir. Tem uma norma que fala que por você ter ruído gerado, você tem que ter um PCA. Você tem um PCA? Não, então eu tenho no meu PGR. Fala, então você não tem o PCA. Pronto, não conformidade. Não, não é assim. Tá entendendo? Então, eu tenho que tomar cuidado, porque muitas das vezes, principalmente auditoria de certificação. Sim, sim. Tá entendendo? Então, eu tipo assim, eu cansei de ver isso. Olha, só para você. Eu vou te dizer uma coisa que eu ouvi de não sei quem aí, mas acho que foi o pessoal aí do Mercado Livre com relação a algum procedimento, que eles disseram o seguinte: não, eu estou esperando eles fazerem, aí quando estiver andando e funcionando, eu aprimoro e utilizo. Então, eu acho que o critério é mais ou menos isso. Deixa o pessoal fazer e vamos ver o que vai acontecer. Aí a gente aprimora e utiliza. Assim, seu Cláudio, ó, pode ser que eu esteja errado, redondamente errado. Tá? Mas é lógico, né? São cenários diferentes e não dá para a gente estabelecer um entendimento único. Mas, ó, as grandes empresas que possuem um sistema integrado, que possuem um CESBIT atuante e tudo mais, eu sei que com certeza eles já estão trabalhando com essa questão de PGR há muito tempo. Há muito tempo. Já criaram as matrizes de risco, já começaram a alimentar. Inclusive, eu vou falar até uma coisa. Embora o E-Social não tenha entrado em vigor nas questões de segurança ainda, muitos, na verdade todos os softwares, eles precisam ser parametrizados, certo? Para que esses softwares eles sejam compatíveis a serem alimentados também os riscos ergonômicos de acidente. Sim. Que até ainda hoje, até março do ano que vem, somente físico e biológico. Então, essas grandes empresas, com certeza, já estão trabalhando com isso há muito tempo. Agora sim, certo? Vamos pegar os nossos casos. Se a gente levar o entendimento para as ME, EPP, as MEI e tudo mais tal, o que a NR1 hoje traz? Que se não havendo fatores de risco, certo? Não é necessário com que seja feito PPRA e PCMSO. Aí eu pergunto para vocês, não havendo fatores de risco. Mas para que eu diga não há fator de risco, de qualquer forma eu vou ter que ter um estudo que me diga isso. Eu vou ter que contratar. O que você está dizendo, exatamente. Eu vou ter que contratar alguém. Não é um empregador que não tem formação na área que vai falar assim, eu digo que não tem risco. Pá, não, peraí, não é vocês. Pela norma, você não é habilitado para tal. Exatamente. Certo? Então, eu vejo assim que ainda tem muito campo para pesquisa, tem muita discussão, pano para manga para ser discutido, né? Vai ser muito em termos de ação de fiscalização, que nós vamos, a fiscalização aqui já está pedindo que no PGR seja assado, porque a gente sabe, né, que nem o PRA, embora a norma traga para nós um modelo de estrutura, em alguns segmentos aí, em algumas empresas, a gente vê que algumas fiscalizações, né, chegam ao ponto de até questionar a forma como você faz o documento. Na verdade, eu acho que tem uma série de inovações, principalmente fator de risco, que você vai ter que colocar em cada atividade, né? Você vai ter que identificar o nível de risco de cada atividade, tá certo? Então, não é uma coisa assim, muito simplória, sabe? Não, eu vou colocar aqui o número 5. Espera aí, da onde veio? Então, são coisas que eu acho que a gente vai ter muito o que fazer. Mas eu acho que é muito interessante, tá? Eu acho muito interessante, eu acho que é uma grande evolução. Sim. Então, como a gente está gravando, antes de finalizar a aula, porque já são 5 horas, antes de finalizar a aula, hoje passou rapidinho. Oi? Eu vou ter que dar uma saída aí, que a esposa ligou aqui, eu vou ter que dar uma saída aqui, Gabriel. Nós já vamos finalizar a aula, Fernandão. Obrigado. Até valeu, amanhã. Então. Até amanhã. Valeu, seu Cláudio. Depois a gente se fala. Vai com Deus. Vai com Deus. Até mais. Amém. Ô, seu Cláudio. Então, só para
para finalizar a aula aí, até porque está gravando ainda, só recapitular, certo? Os meninos que ainda não fez o PPRA, faça o PPRA, para que na sequência faça o PCMSO. De novo, o PCMSO feito, certo? De alguma empresa daqueles PPRA que eu mandei. Ah, professor, estou com dúvida. Me manda mensagem, me liga, eu estou vivo, então eu espero que vocês também estejam vivos e façam os trabalhos. Isso certo? mesmo. Amanhã eu vou mostrar, hoje não deu tempo, mas amanhã eu vou mostrar modelos de ASUS e exames para isso. A gente vai conversar mais bastante coisa sobre ASUS. E a ideia seria com que na sexta a gente analisasse como está esse PCMSO dessas empresas aí. Claro. O senhor escolheu algum para já fazer, seu Cláudio, ou não? Olha, eu vou te dizer uma coisa, você pode até não acreditar. Eu imprimi todos eles. Está aqui em cima na minha mesa. Está todos aqui, tá vendo? Está tudo impresso direitinho. Tá? E eu dei uma lida em um ou outro por cima, tá certo? E não comecei, mas já coloquei o PCMSO pronto para ser alterado. Tá? Então, eu vou ver o que eu mudo e o que eu faço, e aí eu não prometo para você amanhã, mas até sexta-feira. Não, fica tranquilo. Tá? Fica tranquilo, nós vamos se falando então. Eu vou parar a gravação aqui. Para, porque, aqui está fechando o tempo, e uma vez